Olá, bem-vindos à aula Pilares da Revisão Textual, Coerência Textual, em que vamos falar sobre o óbvio, mas ainda necessário de ser discutido. Em plena era do ChatGPT, nós ainda precisamos falar sobre coerência textual, que é nada mais nada menos do que o sentido do texto, se o texto está fazendo sentido. Porém, como revisores de texto, nós temos que tomar muito cuidado com essa situação aqui. O cliente que te pergunta: o que você está achando do texto? Ou então, o texto está fazendo sentido? Está com lógica? E aí, nesse momento, por mais que você explique que você está se atendo aos aspectos gramaticais, forma-se uma linha tênue entre gramática, coerência e o que você está oferecendo para o cliente. Se você está fazendo a revisão do seu próprio texto, também vão ser muito úteis as reflexões que vamos ver aqui. Mas antes da gente começar, eu separei um print que eu tirei desse artigo que deixei aqui embaixo, de uma criança que escreveu, e olha que interessante. Vamos fazer a leitura. Já foi comprovado que os brasileiros mais veem TV no mundo. Se tirar a televisão do Brasil, não vai ser o Brasil. Assim fala um entrevistado. Existem ainda muitas pessoas sem energia elétrica, mas vendo do outro lado, essas pessoas vivem praticamente dentro da mata, onde não é acessível. Então, podemos concluir que só não tem televisão ou energia elétrica quem não quer. Olha a conclusão até divertida que esse aluno chegou. Provavelmente porque ele acha que só vai morar no mato quem quer. E um dia você deixa de ser essa menina, esse menino que produziu um texto assim e passa a elaborar argumentos cada vez mais sólidos e demonstrar cada vez mais intimidade com o texto. Nesse momento, você começa a ver as várias coerências, como vamos ver no próximo slide, em que temos a coerência aqui no meio e os vários tipos. À esquerda, coerência sintática, que equivale à coesão. Afinal, coerência e coesão estão intimamente ligadas, uma interferindo na outra o tempo todo. Temos também a coerência semântica, que corresponde à parte da argumentação. Os argumentos estão lógicos ou estão como o do menino que vimos no slide anterior? Nesse ponto, o revisor de textos tem que tomar bastante cuidado também quando ele oferece uma revisão. Ele diz que ele vai ver a coerência e a coesão, mas será que ele está habilitado para isso? Será que ele tem até conhecimento técnico do texto daquela área para ele dizer que vai ver a coerência textual? Temos que tomar cuidado com isso, não é? Outro ponto é a coerência temática, que tem a ver com o tema. E nesse ponto nós temos que observar se o texto está com o fio da meada, como se diz. Será que perdeu o fio da meada? Será que a história está com começo, meio e fim? Sempre girando em torno do mesmo assunto de forma organizada e coerente? Em seguida vem a coerência chamada de pragmática, que tem a ver com os atos de fala. Por exemplo, eu não posso perguntar para você: como está o clima hoje? E você me responder sobre a sua roupa, sobre o seu carro. E claro, dependendo do tipo de texto, essa coerência pode ser quebrada propositalmente para causar um efeito estético no texto. Temos também a coerência estilística, em que vamos avaliar se o tipo de palavras escolhidas está condizente. Por exemplo, num trabalho acadêmico, não tem porquê escrever gírias, escrever coisas muito informais. E a coerência genérica, que tem a ver com o gênero textual. Aqui do lado direito, nós temos os domínios da coerência. O primeiro deles é o linguístico, domínio linguístico. Você tem os recursos gramaticais, o conhecimento gramatical, você fez uma boa seleção de palavras. E por que isso é importante? Se você coloca um texto cheio de erros gramaticais, com palavras desconexas, isso acaba interferindo no entendimento do texto.
Por isso, na verdade, o texto é chamado de tecido, em que tudo se entrelaça para que a gente chegue num bom resultado, e para esse resultado ser bom, esses vários fatores se unem e são todos importantes para o resultado final. O outro domínio é o domínio pragmático, e nessa parte o revisor de textos tem que tomar bastante cuidado quando está falando para o cliente até que ponto ele vai revisar esse texto. Afinal, será que você tem esse domínio pragmático em relação ao texto que você pegou para revisar? Você entende bem o contexto, as crenças e valores envolvidos naquela área, em que muitas vezes você mudando uma palavra, você acaba mexendo no sistema de crenças e valores daquela área ali. Nesse caso, a melhor atitude do revisor é falar a verdade para o cliente. Olha, eu não entendo nada sobre esse assunto, eu vou fazer a revisão gramatical, concordância, regência, mas a parte de conceitos e as ideias em si do texto eu não vou poder opinar porque não é a minha área, ok? Então depois vem o domínio extralinguístico, que é o conhecimento de mundo, bem exemplificado pela redação que vimos, em que o menino achou que energia elétrica e morar no mato, ele fez uma confusão de ideias justamente por essa falta ainda de conhecimento de mundo. Outro ponto, portanto, para o revisor tomar cuidado, afinal pode ser um conhecimento de mundo relacionado a um tema que ele não domina, que ele desconhece. E, por fim, nós temos os princípios da coerência. O primeiro deles é o princípio da não contradição, ou seja, as ideias não podem se contradizer. A famosa conversa de maluco. E aí, mais uma vez, você que está revendo o próprio texto ou o texto de alguém, ao fazer essa leitura, deve se colocar nessa posição de se perguntar o tempo todo: existe alguma contradição para desfazer nesse texto? São pontos muito importantes para observar. O próximo princípio é o da não tautologia, a não repetição desnecessária, a não redundância. Essa repetição é repetição de ideias. Por exemplo, uma informação que já está dita na introdução, será que vale a pena repetir num capítulo posterior para reforçar? E aí vem a questão de avaliar o que é uma repetição desnecessária ou até que ponto o reforço é necessário. Então, deixa o texto descansar um pouco, que ajuda bastante nesse princípio. O próximo é o da relevância. No micro, nós temos que avaliar se a frase de baixo está bem relacionada com a frase anterior, com o texto ao seu redor. E no macro, nós vamos avaliar a importância daquele trecho ali com o todo. Vamos para o último princípio, que é o princípio da progressão, em que temos a retomada de informações anteriores versus informações novas. Esse princípio da progressão significa que o texto tem que andar para frente, tem que trazer informações novas. Ao mesmo tempo, para construir a argumentação, nós temos que o tempo todo retomar trechos anteriores para discuti-los, refutá-los, confirmá-los, enfim. Bom, depois de ver esses conceitos, vamos aos exemplos. Vamos lá? Nesse primeiro exemplo, eu quis trazer um texto jurídico para falar do conhecimento de mundo. Será que você, como revisor, revisora, tem a capacidade de ver se o texto está coerente em todos os seus sentidos? Por exemplo, o Estatuto da Pessoa Idosa já foi chamado de Estatuto do Idoso. Depois passou para a pessoa idosa. Isso também reflete o conhecimento de mundo. Tem também os jargões da área, entendimento pacificado, norma cogente, resta muito bem observado, conectivos mais formais ainda utilizados no texto jurídico. Então é um vocabulário bem hermético e para esse tipo de cliente você não deveria prometer uma revisão em termos de coerência muito profunda se você não é da área jurídica. Então temos que tomar cuidado com isso. Próximo exemplo,
No segundo exemplo, nós vemos uma questão gramatical interferindo no próprio entendimento do texto. A autora cita ainda que havia uma desigualdade socioeconômica na qual o curso técnico traria, na qual o quê, né? Você já para e se pergunta. Ou seja, um problema gramatical interferindo diretamente no sentido do texto. Esse exemplo foi retirado de uma dissertação da área de enfermagem e eu trouxe para demonstrar a questão do gênero textual e o que ele requer. Olha esse trecho. Nos anos 30, surge a categoria de auxiliar de enfermagem. Então, nós estamos falando de uma coisa que já aconteceu, mas o verbo foi colocado no presente como se fosse um texto jornalístico. E nos textos acadêmicos, nós temos que colocar no passado. Nos anos 30, surgiu a categoria de auxiliar de enfermagem. E isso demonstra uma falta de conhecimento da estrutura dos textos acadêmicos e até dos textos em geral, né? Porque a gente não deve ficar misturando presente com passado. Aqui está tudo se referindo ao passado, os verbos vão ficar no passado. Há também problemas de pontuação nesse texto e eu te convido a fazer a revisão desse trecho e levá-lo ao nosso grupo de alunos para discussão. Vamos ao próximo exemplo. Será que esse último trecho negritado está fazendo sentido? O que são essas consecuções? E eu deixo mais uma vez o pedido para que você pesquise e veja se esse trecho está fazendo sentido de acordo com essa teoria de Ramona Mercer. Enquanto isso, vamos para o próximo slide. E esse foi um trabalho de revisão que eu fiz em 2023. E nesse subcapítulo especificamente, eu falei para o cliente, olha, eu não estou me sentindo capacitada para ver se tem algum problema de sentido com esse vocabulário ligado à psicologia, transtornos. E como esse cliente também não era da área da psicologia, ele só estava citando num subcapítulo, ele teve a ideia de pedir para uma colega de trabalho que era da área para ver se tinha algum problema. Nesse outro exemplo, retirado de uma apostila, nós temos assim: a energia emocional da raiva é muitas vezes proveniente do medo ou do terror, porque muitas vezes nos sentimos mais confortáveis com a raiva do que com o medo. Pelo menos podemos amaldiçoar. Me parece que foi uma tradução do inglês por causa desse amaldiçoar, e o inglês tem também essa característica de construir frases com menos conectivos, mas na língua portuguesa isso nem sempre funciona. E esse amaldiçoar, acredito que é uma tradução do verbo curse, que significa amaldiçoar, xingar, esbravejar. Nesse outro exemplo, nós temos novamente a questão do conhecimento de mundo. Afinal, a Escola Ana Nery continua existindo no Rio de Janeiro e um leitor ou outro pode ter a impressão contrária ao ler essa frase. Então, como vimos nessa aula, a coerência abrange vários pontos, interligando-se com a gramática, interligando-se com a coesão, com o conhecimento de mundo, com os gêneros textuais, com as variedades linguísticas. Tudo isso está envolvido no conceito de coerência textual. Então, é importante adquirir cada vez mais intimidade com o texto e, para isso, só existe um caminho, a prática, que vai nos levar à perfeição.